Olá pessoal, voltando aqui na nossa aula de Química Orgânica, vamos agora continuar de onde a gente parou aí na outra aula. Nós havíamos falado da presença dos ácidos na nossa vida, vamos falar agora dos derivados dos ácidos carboxílicos. A gente pode ter os sais de ácidos, que normalmente quando a gente tem o grupo ácido com ligado aqui no oxigênio, algum metal ou grupo amônio. Normalmente eles são utilizados como conservante, por exemplo, o benzoato de sódio é utilizado como conservante de alimentos. Por exemplo, água de coco que vende em caixinha tem benzoato de sódio. Ele não está nesse nome de benzoato de sódio, ele está no nome de uma sigla, acho que é ISN, alguma coisa, ISN 122, alguma coisa desse tipo. Não tem o nome, tem só um código lá para ele. A gente tem também os ésteres, que é quando no lugar do hidrogênio aqui a gente tem um grupo de carbonos. E aí os ésteres a gente vai ver mais à frente ainda nessa aula. Nós temos os anidros. Os anidridos são uma produção de indicadores ácido-base, podem produzir resinas, plastificantes, corantes. Tem várias aplicações para os anidridos ácidos. Nós temos os cloretos ácidos que são utilizados na síntese orgânica, principalmente em polímeros. Por exemplo, a gente pode ter o cloreto de ácido de vinila, que é usado para a produção do PVC, né, policloreto de vinila. E aí nós temos aí os sais de ácidos. Um sal de um ácido carboxílico é todo composto obtido pela reação entre o ácido e uma base inorgânica. O hidrogênio ionizável do ácido reage com o ânion hidróxido para formar água e o ânion o ânion orgânico se une à base ao cátion da base para formar o sal. E aí, por exemplo, a gente pode ter aqui o acetato de cálcio, propionato de potássio. Então, a fórmula base do sal é essa aqui, ó, o grupo ácido mais um cátion, ou o cátion, o ácido e aqui o, o índice, né? Então, para a nomenclatura dos sais, prefixo mais infixo mais OAto, D e o nome do cátion. Então, por exemplo, aqui, se tiver um carbono, prefixo met, infixo an, só tem ligação simples, mais OAto, tá aqui, D, o nome do cátion. Qual é o cátion? Sódio. Então, metanoato de sódio. Aqui, 3 carbonos, prop, an, OAto, D, magnésio, Mg, magnésio. E aí a gente pode descrever dessa maneira aqui ou botar Mg2 aqui, não tem problema, certo? Com isso a gente termina a parte de ácidos e aí a gente vai para os ésteres. Os ésteres são compostos orgânicos formados pela troca do hidrogênio que estaria aqui por um grupo de carbonos, né? Um grupo alquila ou um grupo arila, um grupo aromático. Então, por exemplo, nós temos aqui esse tipo de configuração. Ó. Aqui eu tenho um grupo de carbono, dupla O e mais um outro grupo de carbono. Então, por exemplo, aqui eu tenho alguns ésteres, né? Tanto ésteres alifáticos quanto ésteres de cadeia mista e aromática, certo? Por exemplo, aqui eu tenho benzoato de metila, acetato de fenila, por aí vai. Um exemplo importante dos ésteres são os triglicerídeos. Eles são triésteres, na verdade, que são formados a partir de gorduras. Eles formam as gorduras, alguns tipos de gorduras que estão presentes no nosso organismo. A gente vai entender essa parte dos triglicerídeos melhor quando a gente for estudar a parte de bioquímica. Aí a gente vai ver com mais detalhes o que são, como são formados, quais as reações que acontecem e tudo mais. Seguindo para a nomenclatura dos ésteres, a gente vai fazer o seguinte, ó. No caso dos ésteres, a gente vai dividir a cadeia em duas partes. Então, eu vou ter aqui essa parte, certo? Que eu destaquei, e a outra parte. Então, a parte que está em rosa, essa parte da esquerda, ela vem primeiro. Então, o que é que a gente faz? Prefixo aqui, ó, desses três, prefixo prop,
mais an, porque só tem ligação simples entre eles, mais oato, ó, prefixo mais infixo mais oato, de, e aí a gente coloca o nome do substituinte mais ila. Quantos carbonos eu tenho aqui? 2. 2 é et. Et mais ila, etila. Então, propanoato de etila. Aqui eu tenho 2 carbonos nessa parte, então et mais an, mais oato. Etanoato de. Aí aqui eu tenho o prefixo, eu tenho uma ramificação isopropil. Aí eu pego isopropila. Então eu tenho etanoato de isopropila. Daqui a pouco a gente treina um pouco mais sobre essa parte da nomenclatura. Vamos ver as aplicações dos ésteres. Então, eles são de grande importância prática. Os ésteres mais simples aparecem no perfume das flores, no aroma e no sabor de alguns frutos. Atualmente, a indústria produz grandes quantidades de ésteres que são utilizados como sabor artificial de alguns doces e balas e sorvetes, por exemplo. Aqui, ó, biscoito, jujuba, balinha, qualquer coisa colorida que tenha cheiro ou cheiro de fruta tem um éster. Todas elas. Então tudo é artificial, tudo é feito no laboratório. Que não é necessariamente diferente do que é natural, na verdade, né? Por exemplo, o aroma o etanoato de octila, por exemplo, que é o que dá o aroma da laranja, ele não necessariamente vai ser diferente do que é obtido naturalmente. É a mesma coisa. A diferença é que ele é feito no laboratório. E a diferença é que a laranja tem outros nutrientes e o doce só tem açúcar e o aroma. Então vai fazer mal para a saúde. Os ésteres eles também podem ser moléculas maiores que constituem alguns óleos de gorduras, como é nessa figura B aqui. E também podem ser moléculas muito grandes que aparecem em ceras vegetais e alguns organismos animais e podem ser utilizados para a produção de plásticos, principalmente o poliéster. O que vocês acham que se chama poliéster? Porque são vários ésteres, por isso que é poliéster, que não é um plástico mais resistente, né? A gente também encontra os ésteres principalmente no aroma de fruta, que, por exemplo, o etanoato de octila é um dos responsáveis pelo aroma da laranja, né? A gente tem também o limoneno. O etanoato de isobutila é um dos responsáveis pelo aroma de morango, e é ele que está presente na balinha de morango, no suco de morango artificial, no sorvete de morango. Tudo isso que a gente se alimenta tem esse composto aí para dar o cheiro de morango. Senão vai ter só a cor de morango e não vai ter cheiro de morango, e aí vai ser uma enganação ao consumidor, né? Daqui a pouco eu coloco a nomenclatura desses dois aí para a gente fazer. Então, só para fechar as funções oxigenadas, a gente tem aí, ó, álcool. O álcool, a característica dele é esse grupo OH aqui, ó, dessa forma, ligado numa cadeia de carbono saturado. O fenol, a única diferença dele para o álcool é que eu tenho um aromático aqui. Aí eu tenho o éter, que é a característica é um oxigênio entre duas cadeias de carbono. E aí eu venho os compostos que têm carbonílicos, né, os carbonílicos que são aldeído e cetona. A diferença aqui é que no aldeído tem um hidrogênio aqui e na cetona tem dois carbonos. Ó, hidrogênio, na cetona tem dois carbonos. Os ácidos eles são semelhantes aos aldeídos de cetona, a diferença é que no lugar de carbono ou hidrogênio eu tenho o OH. E aí eu tenho o grupo ácido. O éster eu substituo o hidrogênio por uma cadeia de carbono. O anídrido eu tenho esse tipo de característica aqui, ó, esse oxigênio aqui ligado no outro. Cloretos de ácido eu tenho o cloro no lugar do OH. E os sais eu teria esse grupo aqui substituindo o hidrogênio por um metal. Certo? Então com isso a gente tem aqui todas as funções oxigenadas, que é o que a gente viu aí nessas últimas semanas. Vamos ver agora a parte de nomenclatura dos ésteres e ver também um pouquinho de nomenclatura dos ácidos. Deixa eu só voltar aqui. Vamos fazer etanoato de octila. Então, deixa eu colocar aqui. Etanoato de octila, veja só.
Já tem essa figura aí, então vamos aproveitar ela. Vamos colocar logo aqui um oxigênio, ó. Aqui eu tenho um oxigênio. Então vamos seguindo aqui. Então, ó, como é que eu faço aqui? Primeiro, eu vou ver a quantidade de carbonos que eu tenho desse lado da cadeia. E aí eu tenho aqui, ó, 2 carbonos, certo? Então, 2 carbonos, deixa eu aumentar aqui a fonte, mais, só tem ligação simples entre os carbonos, então finaliza com OAto, então fica etanoato e aí a gente vai para a segunda parte, aí a gente vê quantos carbonos eu tenho aqui nessa segunda parte, ó. Quantos carbonos? Tenho 8 carbonos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos. Então, se eu tenho 8 carbonos, eu vou aqui, eu teria o radical octil. Então, octila. Então, etanoato de octila, que é o composto que dá um dos aromas da laranja. Vamos fazer agora etanoato de isobutila. Se bem que isso aqui daria no mesmo, porque essa parte aqui é igual. Então, só mudaria esse lado. Vamos fazer... Deixa eu voltar lá. Vamos fazer aqui, por exemplo, se eu tiver mais carbonos desse lado, vamos tirar um pouquinho dos carbonos aqui desse lado. Então veja só. Vamos ver quantos carbonos eu tenho aqui, ó. Só desse lado eu tenho 5 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Então, se eu for dar o nome para esse composto, eu preciso usar aqui prefixo para 5, que é pent, certo? Mais an, porque só tem ligação simples, mais oato, porque é a terminação característica do éster, certo? Depois de, e aí a gente vai para o outro lado da cadeia. Veja, esse lado aqui a gente tem 4 carbonos, então ao invés de octila, vai ser butila. Então, para pentanoato de butila, certo? Veja a cadeia aqui na forma tridimensional. Veja que eu tenho essa parte aqui com 5 carbonos, essa parte aqui com 4 carbonos ligados nesse grupo aqui. Ó. A característica do éster é esse grupo aqui, certo? É o carbono, dupla O ligado no carbono e aqui carbonos também, certo? Vamos seguindo. Por exemplo, se eu remover aqui isso aqui, ó, eu acabei de transformar isso aqui em um ácido. E aí eu tenho ácido. Primeiro, nos ácidos eu preciso começar com a palavra ácido. E aí eu vou olhar quantos carbonos eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, pent mais an mais óico, ácido pentanóico, certo? Então, ácido pentanóico é o nome desse composto. Se eu tiver, por exemplo, ramificações aqui, vamos colocar mais um carbono, vamos colocar mais umas ramificações aqui. Aí vê só, primeiro sempre vem ácido, certo? Ácido. Depois dele eu vou colocar as ramificações, eu tenho duas, tenho essa com 2 carbonos e essa com 1 carbono. Então eu vou aqui, ó, 1, 2, 3,
No carbono 3, eu tenho radical etil. Ok. No carbono 4, eu tenho radical metil. Então, eu preciso colocar o 3 e o 4. O 3 e o 4 significam as posições que eles estão. E os nomes são os nomes dos radicais. Eu coloquei primeiro o etil porque, se vocês lembrarem da lei de hidrocarboneto, a gente coloca em ordem alfabética. Depois disso, a gente vai aqui, ó. Minha cadeia agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, X mais an mais óico. Então, eu tenho ácido 3-metil, 3-etil, 4-metil hexanoico, certo? Então, com isso a gente encerra aqui as funções oxigenadas e na próxima aula a gente começa a estudar as funções nitrogenadas, ok? Então aí a gente vai estudar aminas, amidas e os nitrocompostos, ok? Então, por hoje é só.